29 de novembro de 2025, leitura de Provérbios, capítulo 29. Versículo 1: Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Se alguém corrige você e você percebe que está indo por um caminho errado, aceite a correção. É melhor você ser humilde e aceitar a correção e consertar o seu caminho, do que você ser destruído sem aviso e irremediavelmente, sem nenhuma saída. Veja o que você tem feito de errado no seu casamento, nos seus relacionamentos no trabalho, se você tem sido impaciente com relação a alguma pessoa da família, como você tem tratado os seus filhos, se você tem se dedicado a estar presente, a ser uma pessoa que instrui os seus filhos no caminho de Deus. Nós já lemos em Provérbios 22, versículo 6, que os pais precisam educar os seus filhos no caminho do Senhor, porque quando eles forem velhos, eles vão encontrar o caminho novamente. Eles podem até se afastar um pouco em função da adolescência, em função de alguns maus amigos, de algumas más influências, mas quando você traz a palavra de Deus para dentro da sua casa, você previne que ele se desvie do caminho de Deus. Qual o erro que você hoje percebe que precisa mudar? Talvez você esteja envolvido com alguma situação de inveja ou talvez de cobiça da mulher alheia, do marido alheio, daquilo que é do outro, daquilo que é da outra. Reveja essa situação. Não fique olhando para a vida das outras pessoas. Coloque mais atenção e foco nos seus projetos, na sua vida, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com você mesmo, com você mesma. Que quando você cuida do seu relacionamento com Deus, quando você cuida do seu estado emocional, da sua própria vida, você consegue se dedicar melhor para os seus próprios projetos. Procure construir você mesmo, construir você mesma. Deus tem um plano grande na vida de cada um de nós. E para que esse plano se concretize, você precisa de muita dedicação e empenho e absoluta energia nesse projeto de Deus. Não gaste o seu tempo vendo redes sociais, vendo e cobiçando o que é dos outros, pensando que a viagem que o outro fez, que o carro que o outro comprou, que a casa para o qual a outra pessoa se mudou, que a vida da outra pessoa está andando e que a sua não está. Se você focar na sua vida, a sua vida também vai começar a andar e vai começar a avançar. Versículo 2: Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Esse versículo fala sobre política, que nós precisamos escolher bem os nossos representantes. Então, quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Veja bem quais são as suas escolhas políticas. Procure pessoas comprometidas com o reino de Deus. Procure pessoas comprometidas com a justiça, com a verdade. Procure saber a respeito dos candidatos antes de você votar. E isso não fala só sobre política, fala também sobre procure sócios que são honestos e verdadeiros, porque aí os seus negócios vão prosperar. Procure trabalhar, se você trabalha como empregado, como funcionário de alguém, procure trabalhar em empresas que têm comprometimento com a justiça. Porque
Nessas empresas em que os empregadores, as pessoas que são as donas daquele negócio, estão comprometidas com a justiça, aí há alegria. Versículo 3: O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. E o versículo 3 está destacando a sabedoria com relação à vida sentimental. Estamos vivendo dias em que as pessoas se vendem por muito pouco. A palavra prostituta não é só aquela que fica na esquina, que vende o corpo por dinheiro. Existem muitas formas de prostituição. As pessoas às vezes negociam a sua, a sua vida por um cargo, por coisas que são mais caras, às vezes. Então, o homem que ama a sabedoria, ele foge dos convites de envolvimento com prostituição, adultério, fornicação e todo tipo de negociação com relação à vida sentimental. O homem que ama a sabedoria, ele busca de Deus uma esposa com quem ele possa contar. E quando ele fala que o homem que ama a sabedoria, ele fala a pessoa que ama a sabedoria. Então ele também fala para a mulher, que a mulher que ama a sabedoria, ela dá alegria ao seu pai, não se envolvendo com várias pessoas. Nós estamos vivendo um tempo em que existem mulheres que pensam assim: o meu objetivo é sair com o maior número de homens possível, porque isso significa aproveitar a vida. Há alguns anos atrás, esse tipo de pensamento seria impensável, mas hoje, em 2025, de uns anos para cá, é o pensamento de várias mulheres, várias pessoas, homens e mulheres, estão pensando que podem se envolver com quantas pessoas quiserem, que isso não tem problema nenhum. Mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, está escrito que o nosso corpo não foi feito para a prostituição. O corpo daquele que ama a Deus deve ser dedicado para o Espírito Santo. Deus não mora em templos, em corpos que estão sujos, que estão envolvidos em adultério, em prostituição. Quem está acompanhando a leitura de Provérbios aqui já leu comigo Provérbios capítulo 5, que fala claramente sobre o pecado da prostituição, do adultério. O capítulo 7 também fala sobre isso. Vários textos aqui que nós lemos em Provérbios fala sobre valorizar o casamento. Aqui em Provérbios, no capítulo 18, nós lemos no versículo 22. Veja: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Então aqui o versículo 22 está dizendo que encontra uma pessoa com quem vai compartilhar a sua vida. O texto fala de uma esposa, mas também se aplica para as mulheres. A mulher que encontra um marido encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Então, o texto de Provérbios fala que você deve valorizar o casamento. Versículo 4: o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Estamos vendo isso acontecer no Brasil. O presidente que exerce a justiça dá estabilidade ao país. Agora, o que gosta de subornos, aquele que aceita a corrupção, leva o país para a ruína. Estamos vivendo dias em que os impostos aumentam, os salários são reduzidos, a dívida pública cresce, e tudo porque nós estamos com um presidente que gosta de subornos, que já recebeu condenação por corrupção. Então nós precisamos interceder pelo Brasil. Estamos no final de 2025 e o ano que vem teremos eleição. Precisamos orar pela nação, pedir pela estabilidade do Brasil. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína.
Versículo 5. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O versículo 5 fala: tome cuidado com quem fica te elogiando, com quem fica adulando você, porque essa pessoa está armando uma rede para você. Se você for elogiar alguém, não fique o tempo todo elogiando a pessoa. Que você elogie com sinceridade no coração. Mas não fique elogiando muito, porque isso pode parecer algo ruim para a pessoa. Versículo 6. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Então, pecado é uma palavra que significa errar o alvo. Então, aquele que erra o alvo, ao invés de fazer o bem, ele pratica o mal, ele acaba sendo apanhado na própria armadilha. A pessoa pensa, eu vou mentir, mas mentira tem perna curta. As outras pessoas, quando descobrem que a pessoa é mentirosa, não confiam mais nela. A pessoa pensa, vou enganar os outros, vou me envolver com o crime. De repente ela é presa pela polícia, responde a um processo, foi apanhada na própria armadilha. Agora, o justo, vamos lembrar que justo é aquele que obedece à palavra de Deus. Lembre que a roupa justa fica colada no corpo. O justo, ele fica colado em obedecer à palavra de Deus. Então, o justo, ele pode cantar e alegrar-se. Versículo 7. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Então, os justos, eles respeitam o direito dos pobres. Mesmo quando o justo está diante de um pobre, de uma pessoa que não sabe que tem aquele direito, o justo, ele não vai avançar no direito do pobre. Agora, o ímpio, ele não se importa. Se ele percebe que aquela outra pessoa é pobre, não tem informação, não tem conhecimento, não sabe que tem o direito, ele já se aproveita e já pega para ele aquele direito. Os ímpios não se importam com os direitos dos pobres. Eles só se importam com os seus próprios interesses. Versículo 8. Por que esse versículo está aqui? Esse versículo está aqui para que você preste atenção nas pessoas que andam ao seu redor. Se você percebe que uma pessoa recebe o troco a mais e fala que ganhou uma vantagem, você já sabe que essa pessoa não é confiável. Nas pequenas coisas, você sabe quem a pessoa é. Se uma pessoa desrespeita as pequenas coisas, ela vai ser infiel nas grandes coisas. Tem até pessoas que dizem que eu nunca faço sociedade com quem trai o cônjuge. Se a pessoa tem a capacidade de trair o marido ou a esposa, então ela já revela que ela não é confiável. Quem consegue trair o marido ou a esposa, que é a pessoa com quem a pessoa se casou, não tem limites para traição em negócios. Versículo 8. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Então, os zombadores são aqueles que descumprem a palavra de Deus. Agora, o sábio, ele apazigua, ele procura a paz, ele procura dialogar, conversar, resolver a situação. Versículo 9. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. O versículo 9 está dizendo que não vale a pena você ir até um tribunal contra pessoas que são desonestas. O insensato aqui é o desonesto, o injusto, o infiel, o desleal. Às vezes, você tem um mal-estar com um sócio. Às vezes, você tem um problema com um colaborador no seu negócio. Às vezes, você tem um problema com alguém e você pensa assim: vou resolver no tribunal. E muitas vezes, quando você pode deixar para lá,
dependendo do tamanho do prejuízo, dependendo do valor, dependendo de qual impacto aquilo vai causar na sua vida, é melhor você deixar de lado. Um processo leva muitos anos de tramitação. Se você se envolve com um insensato, ele pode criar obstáculos, ele pode criar mentiras dentro do processo e até o juiz chegar até a verdade, você pode ter muito sofrimento emocional. Evite processos na justiça. Se você tem o seu negócio, a sua empresa, pague os direitos trabalhistas de maneira justa e honesta. Se você tem tributos, impostos que você precisa pagar, pague. Se você percebe que não vai conseguir cumprir essas obrigações de tributos e de direitos trabalhistas, espere para abrir um negócio depois que você encontrar uma forma mais eficiente de fazer a gestão do seu negócio. Não vá avante se o seu projeto não está completo. Tenha paciência, espere um pouco mais. Coloque os seus planos pedindo primeiramente o auxílio de Deus. Veja aqui, Provérbios, capítulo 16, aqui fala no versículo 1: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Você pode criar muitos projetos, mas peça que o Senhor diga sim. Versículo 2: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Às vezes você pensa que é bom fazer aquilo naquele momento, mas o Senhor, ele sempre vai avaliar o seu espírito, a sua motivação. Coloque diante de Deus, diga: Deus, eu quero fazer esse negócio. Versículo 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, seja qual for o negócio que você pretende fazer, coloque diante de Deus, diga: Deus, eu quero fazer isso, porque fazendo isso eu vou estar ajudando as pessoas a obter esse e aquele resultado. Tem muitas pessoas que vivem sem propósito. A pessoa pensa assim: eu vou enviar currículo para tudo que é lugar porque eu só quero um emprego para eu ganhar o meu dinheiro, para eu poder pagar a minha conta, para eu poder colocar a minha comida na mesa. Pense mais alto. Pense que habilidades eu tenho que Deus pode me usar para viver nessa vida ajudando outras pessoas. Se o seu talento é vendas, que você pense em vender alguma coisa que você gosta. Não seja apenas um vendedor. Seja alguém que gosta muito de falar de tecnologia. Então você fala: eu vou vender telefones celulares, televisores, rádios, vou vender equipamentos de tecnologia. Se informe a respeito daquilo que você gosta, porque aí você não é apenas um vendedor, é uma pessoa que está ganhando seu dinheiro para colocar o pão nosso de cada dia na mesa. Você é alguém que é diferenciado, você realmente gosta de ajudar as pessoas, de falar a respeito daquele telefone, o que ele tem, o que ele tem de benefício na câmera. Aí você não é só um vendedor, você é alguém que está trabalhando, ganhando seu pão de cada dia e efetivamente cumprindo um propósito. Você está sendo uma pessoa que faz a diferença na vida das pessoas que você atende. Em tudo, seja o melhor advogado, o melhor médico, o melhor fisioterapeuta, a melhor psicóloga, o melhor profissional. Seja nas atividades simples, se você é doméstica, se você trabalha com atividades manuais básicas, mas que você seja sempre alguém que faz o seu propósito. Se trabalha com obras, que seja: vou fazer bem esse trabalho, vou colocar bem esse piso,
esse azulejo, vou fazer bem esse teto de gesso, vou fazer bem essa instalação elétrica, vou fazer bem esse trabalho. Provérbios 29, voltando aqui para o 29, versículo 9 era o versículo que nós estávamos lendo, que se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Aí eu abri esse parênteses em Provérbios 16, falando sobre os propósitos, sobre os planos, né? Vamos para o versículo 10. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. Nós já falamos que íntegro significa inteiro, aquele que se entrega por completo para fazer a coisa, para praticar a justiça. Então, os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. Fique longe das pessoas que praticam o mal. Versículo 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O versículo 11 fala sobre domínio próprio. A ira só traz guerra, separação e divisão. Nós já lemos aqui em Provérbios 15, veja aqui o versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então não adianta ficar com palavras duras, com palavras agressivas, com gritaria. Isso não resolve nada. Se você está alterado, se você está alterada numa situação, prefira dizer para outra pessoa: vamos falar sobre isso depois. Dentro do casamento, quando os dois percebem que estão erguendo o tom de voz, que um de vocês diga: vamos parar aqui, vamos falar depois. Sempre tem que ter um dos dois para dizer: vamos falar sobre isso depois. Porque, versículo 11, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Nós já lemos aqui em Provérbios 21, veja o versículo, Provérbios 21, versículo 9. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Aqui fala de mulher briguenta, mas é melhor viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma pessoa briguenta. E nesse mesmo capítulo 21, no versículo 19, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Então veja, é melhor viver no deserto do que com uma pessoa briguenta e amargurada. Versículo 29, Provérbios 29, voltando aqui, versículo 11, né? O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então, tenha autodomínio, domínio próprio. Versículo 12. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. Quando você é chefe, supervisor, encarregado, presidente, diretor, líder de alguma coisa, as pessoas que estão abaixo querem algum tipo de prestígio, algum tipo de amizade com aquele que é o líder, aquele que é o chefe, porque as pessoas vivem buscando benefícios. Então, as pessoas começam a falar mal umas das outras. Muitas vezes você é o líder de um grupo e vem alguém até você e fala: o fulano falou mal de você. Então, quando você lidera, quando você é governante, quando você é chefe, supervisor, encarregado, presidente, diretor de alguma coisa, você não pode dar ouvidos para tudo o que falam para você. Você precisa filtrar. E muitas vezes a pessoa que procura você para falar mal de alguém, na verdade, essa pessoa que está falando mal do outro é que você tem que tomar cuidado. Porque se essa pessoa vem e fazer fofocas e dizer coisas a respeito dos outros para você, então ela também fala de você, avalia o seu governo, a sua liderança, a sua supervisão, a forma como você administra coisas. Pessoas que vivem falando mal das outras, elas também falam mal de você. Então, para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. Se você escutar
tudo o que todo mundo diz a você, você vai concluir que ninguém presta aqui. O versículo 12 está dizendo: se você lidera, você precisa prestar atenção em relação ao que dizem a você. Não é que ninguém pode chegar até você e falar uma coisa que é verdadeira. Mas quando a pessoa vier até você e fizer uma denúncia em relação a algum colega, em relação a algum negócio, você precisa perguntar para a pessoa: onde estão as provas? Ou você escuta, filtra e avalia, mas não tome tudo como verdade. Quando alguém vem até você e fala de alguém, não tire a conclusão logo: aquela pessoa não presta. Verifique quantas pessoas mal intencionadas procuram você para falar mal a respeito do outro vizinho, a respeito de algum outro colega, e você diz: nossa, aquela pessoa é ruim, não presta. Avalie se realmente é verdade. Avalie se aquilo ali realmente tem fundamento. Versículo 13. O pobre e o opressor têm algo em comum: o Senhor dá vista a ambos. O versículo 13 está dizendo para o opressor: pare de ficar achando que é superior ao pobre, que é superior ao vulnerável, porque Deus também dá vista ao pobre. Ele também cuida dos vulneráveis, ele também cuida do órfão, da viúva, daquele que tem alguma limitação física ou mental. Deus ama todos. Não oprima ninguém. Versículo 14. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Então o versículo está dizendo: respeite os direitos dos pobres. Se você respeita os direitos os pobres aqui são os vulneráveis. É o órfão, é a viúva, é a pessoa que tem alguma deficiência, seja física, seja mental. É a pessoa que está numa posição, naquela situação menor. Julgue, se você lidera, respeite os direitos de todos, principalmente os direitos dos que são vulneráveis, dos que são fracos. Porque esses são aqueles que realmente precisam que você seja correto e justo. Quando você faz isso, o seu trono, o seu governo ficará sempre seguro. Deus vai ajudar você a continuar na liderança. Quando uma pessoa começa a governar e ela começa a ser desonesta, incorreta, injusta, o governo dela não dura muito tempo. Pode durar um tempo, mas o governo acaba se perdendo. A Bíblia conta que o filho do rei Salomão, que era Roboão, ele foi chamado pelo povo. O povo convocou uma reunião e disse para Roboão: o seu pai colocou muitos impostos sobre nós. Nós não estamos aguentando. Alivia a nossa carga. E a Bíblia conta que Roboão ouviu os anciãos. E os anciãos, que são os sábios do povo, disseram: escuta o povo, você pode fazer isso. E o povo vai amar você. Depois ele escutou os amigos dele, os jovens, e os jovens disseram: diga para o povo que o seu dedo mínimo é mais grosso do que a coxa do seu pai e que você vai aumentar os impostos. E Roboão resolveu seguir esse conselho. Ele chegou no povo e disse: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a coxa do meu pai. Eu não vou tirar os impostos, eu vou aumentar ainda mais. O que aconteceu? O povo criou uma revolta e ele perdeu 10 tribos de Israel. E Israel é formada por 12 tribos. A Bíblia conta que as 10 tribos do norte formaram um novo estado, o estado de Samaria. Ele ficou só com Judá e Benjamim, as duas tribos na região do sul. Ele perdeu a maior parte do governo, porque ele não quis julgar os direitos com justiça. Então o trono dele
foi derrubado, porque ele não se guiou pela justiça. Versículo 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. O versículo 15 é mais uma orientação. Eduque os seus filhos no caminho do Senhor. Se você não fizer a correção da criança, a criança que é entregue a si mesma, a criança que faz o que quer, ela vai trazer vergonha para sua mãe. Versículo 16. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. O versículo 16, na primeira parte, reforça a importância de escolhermos bem os nossos candidatos. Reforça a importância de aplicar a justiça nos negócios. Você não pode deixar uma pessoa que faz as coisas erradas avançar. Também mostra que os pais precisam corrigir os filhos. Se eles andam no caminho da impiedade, da maldade, é necessário corrigi-los. Porque onde você deixa que o ímpio prospere, prospera o pecado, prospera o erro. Agora, os justos verão a queda deles. O versículo 16 está dizendo na segunda parte: o ímpio, ele sempre vai cair. Cedo ou tarde, ele vai pagar por aquilo que ele faz. Versículo 17: discipline seu filho e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. O versículo 17 repete a importância de educar os filhos. Veja que o 15 fala: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. Então nós temos aqui os versículos 15 e 17. O 15 falando que a correção é importante porque ela dá sabedoria e que se você não corrige, deixa a criança entregue a si mesma, ela vai trazer vergonha. E o 17 fala discipline, para que você tenha paz. 18, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Esse lei aqui é a lei de Deus, mas também fala sobre obedecer às leis, sobre fazer a coisa certa. Então o versículo 18 diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia. O que é revelação divina? Revelação divina é a leitura da palavra. Na Bíblia está a revelação de Deus, a revelação do que é justo, do que é injusto. Nós estamos fazendo a leitura de Provérbios por quê? Porque o livro de Provérbios mostra qual é o caminho da justiça. Nós vemos aqui em Provérbios, no capítulo 1, veja, logo no primeiro capítulo de Provérbios, ele fala que estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. 2. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Versículo 3, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. 4, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. 5, se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento e quem tem discernimento obterá orientação. 6, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Então nós vemos que o livro de Provérbios é para isso. Veja o versículo 3. Para aprender a viver com disciplina, com sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Quando nós lemos Provérbios, quando nós lemos a palavra de Deus, nós recebemos a revelação. Então aqui, em Provérbios 29 e 18, onde não há revelação divina, onde não existe leitura da palavra, leitura da Bíblia, que traz, que revela o que vem de Deus, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Veja que a segunda parte fala: como é feliz não é quem conhece a lei, mas é quem obedece. Como nós temos falado, é necessário ler provérbios para ter o conhecimento do que é o justo, do que é o injusto, do que é o verdadeiro, do que é o falso, do que é o correto, do que é incorreto, e é necessário praticar.
é necessário colocar em prática aquilo que nós estamos meditando e estudando. Versículo 19. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. O versículo 19, ele fala que a pessoa que é escrava, a pessoa que não tem domínio, ela continua sempre como um escravo. Então, meras palavras não bastam para corrigir o escravo. O escravo, ele tem sempre que sofrer. Ele tem que passar por situações terríveis para ele resolver mudar de caminho. E esse versículo nós podemos colocar ele em prática. Uma aplicação desse versículo é: não adianta você ler Provérbios se você não coloca em prática. Tem muitas pessoas que sabem que não devem fumar, não devem beber, não devem se prostituir, não devem assistir pornografia, porque não devem comer tanto açúcar, mas mesmo assim elas fazem. E elas tomam a decisão de ser escravas dessas coisas. Você é escravo daquilo que domina você. Então, se você não consegue ter controle em relação ao açúcar, em relação à pornografia, em relação aos palavrões, em relação à ira, qualquer coisa irrita você, você é o escravo dessas coisas. E não adianta uma pessoa dizer: olha, é errado você comer tanto açúcar, é errado você ficar assistindo pornografia, isso vai corromper o seu cérebro, vai fazer você pensar nas outras pessoas como se fosse um pedaço de carne, vai fazer você não ter força para conseguir ter o seu relacionamento conjugal de maneira feliz, porque você vai estar o tempo todo pensando em alguém diferente do seu marido, diferente da sua esposa. Você fala, mas a pessoa que não se dispõe a fazer o esforço para lutar contra aquela escravidão, ela vai ficar ali naquela condição. Então, versículo 19: meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Se você conhece alguém que está no seu círculo de amigos, que está ali, você já falou uma, duas, três vezes, tentando ajudar a pessoa, mas a pessoa não muda, é necessário verificar se vale a pena manter essa pessoa no círculo de amigos. O problema é quando o escravo é o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, ou é o seu pai ou sua mãe. Aí você precisa ter paciência, precisa orar, precisa insistir com Deus e precisa ter força para ajudar essa pessoa. É necessário muita paciência, mas há muitos testemunhos de muitas pessoas que lutaram com a paciência e conseguiram resgatar o seu parente, seu familiar. Se você está passando por essa situação, não desista, continue dizendo para a pessoa todos os dias, fale moderadamente, fale de tempos em tempos, mas tenha paciência. Coloque em oração diante de Deus. Não desista do seu parente. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Seja uma pessoa que sempre apresenta a Deus. As meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. A pessoa pode não reagir bem hoje, amanhã, mas com a paciência, com a confiança em Deus, manifestando o amor diariamente, lutando, colocando diante de Deus, Deus pode arrancar essa pessoa da escravidão, trazer a luz para que a pessoa saia daquele lugar. Versículo 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Versículo 20. Antes de falar, pense.
se cabe aquela fala. Se você fala as coisas precipitadamente, tem mais esperança para o tolo do que para quem faz isso. 21. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O versículo 21 está dizendo que se você ocupa uma posição dentro de um negócio, você é o dono do negócio, você tem colaboradores que trabalham na empresa, você precisa saber colocar uma linha. Não é que você é superior a ele, mas é que ele é um colaborador, ele não é uma pessoa que faz parte da sua família. Então, se você trata aquela pessoa dando muita confiança além daquela que a pessoa deve receber, ela vai achar que pode mandar em você. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. Então, entenda os relacionamentos. Quando você está numa posição de liderança, você precisa colocar limites. Aqui o versículo fala: se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristeza. Se você é professor, tem que colocar o limite nos alunos. Se você é pai ou mãe, você precisa colocar limite no seu filho. Se você é dono de uma empresa, você precisa colocar limite nos colaboradores. Então, se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. Versículo 22. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Mais um versículo falando sobre ira, falando sobre violência, falando sobre a importância de ter domínio próprio, mostrando que a ira não resolve o problema. Versículo 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O orgulhoso não percebe os seus pontos fracos. O orgulhoso não percebe as suas falhas. O orgulhoso fica completamente cego para os seus erros, para as suas deficiências. E como ele fica cego para as suas deficiências, ele acaba tropeçando. O que tem espírito humilde reconhece que precisa de ajuda. Reconhece que pode ter alguns erros que precisam ser melhorados. Então, o que tem o espírito humilde, ele procura conselho, ele procura conhecimento, ele procura ouvir o que os outros estão falando e faz um filtro, uma avaliação a respeito do que estão dizendo. Então, aquele que tem o espírito humilde corrige o que precisa ser corrigido, ignora o que deve ser ignorado e corrige, conserta o que tem que ser consertado. E ele recebe honra. Agora, o orgulhoso, quando ele está sendo avisado a respeito de alguma coisa que ele pode melhorar, ao invés dele aceitar, ele humilha a outra pessoa, ele acha que é superior, que é melhor, que não precisa de correção e acaba sendo deixado de lado, acaba perdendo a sua honra. 24. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. O versículo 24 está dizendo: se você é cúmplice de um ladrão, se você aceita andar com alguém que faz a coisa errada, você é uma pessoa que odeia a si mesmo. Só uma pessoa que não gosta de si mesma pega a sua vida e entrega para ser amigo de um ladrão. A pessoa que se ama, ela vai dizer: eu não vou andar com aquela pessoa, é um ladrão. Eu não vou comprometer a minha vida, a minha família, a minha honra, o meu nome com alguém que faz as coisas erradas. Então, aquele que concorda com alguém que faz coisas erradas, odeia a si mesmo. Se ele for colocado no juramento, ele não vai ter coragem de testemunhar. Versículo 25. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. O versículo 25, quando ele fala quem teme ao homem cai em armadilhas, o temer aqui significa ter reverência, respeitar. Então, o versículo 25 está dizendo assim: quem
valoriza demais o homem, quem respeita mais os homens, cai em armadilhas. Mas quem confia no Senhor está seguro. O versículo 25 está fazendo uma referência a quem você coloca em primeiro lugar na sua vida. Você coloca Deus em primeiro lugar e a lei de Deus em primeiro lugar? Ou você coloca os homens e a lei dos homens? Se um chefe, um sócio, um amigo, um parente seu faz uma proposta para você fazer alguma coisa errada e você gosta muito dessa pessoa, mas mesmo sabendo que ela está te orientando a fazer algo errado, você vai fazer ou você não vai fazer? Ou você vai confiar mais em Deus e dizer: não, eu gosto muito de você, só que isso é contra a lei de Deus, então eu não vou fazer, porque eu prefiro confiar no Senhor. O versículo 25 fala sobre isso. Quem teme ao homem cai em armadilhas. Quem respeita mais o pai, a mãe, os irmãos, os amigos e faz o que eles estão propondo quando eles estão propondo coisas erradas, cai em armadilhas. Mas quem confia no Senhor está seguro. Quem faz o que a lei de Deus manda, mesmo que desagrade o pai, a mãe, os amigos e os irmãos, esse vai ficar seguro. Versículo 26. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. O versículo 26 está dizendo: muitas pessoas procuram o juiz, o governador, o vereador, o prefeito, o presidente, o chefe, o patrão, o supervisor e o encarregado, quando precisam de algum favor, quando precisam de alguma coisa, quando precisam de até mesmo que se faça justiça. Então muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Então, às vezes, você confia muito naquela pessoa que ocupa aquele cargo que deveria ser usado para dar a justiça, mas é do Senhor que procede a justiça. Então, antes de você ficar confiando em alguém, confie no Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 19, a Bíblia conta a história de uma viúva que tinha um direito. E ela batia na porta do juiz, pedindo que ele fizesse justiça, e aquele juiz, de acordo com o relato do evangelista Lucas, era iníquo, e ele dizia: eu não respeito a Deus e eu não respeito ninguém, porque eu sou juiz e não devo nada a ninguém. Mas aquela mulher, ela batia na porta dele todos os dias, dizendo: faça justiça. Então, Jesus, contando essa história, disse que aquele juiz disse: ainda que eu não respeito aos homens e não honro a Deus, vou fazer justiça para essa viúva, pois ela me incomoda, ela me importuna. Então, esse texto de Lucas, no capítulo 19, mostra que se você é perseverante, se você busca a justiça constantemente, você consegue receber a justiça. O versículo 26, eu abri um parênteses aqui para falar a respeito da paciência na busca pela justiça. Mas o versículo 26 diz: é melhor você confiar no Senhor, porque é do Senhor que vai vir a justiça, é o Senhor que toca naquela pessoa para que faça justiça. Veja que nós lemos Provérbios capítulo 21, o versículo 1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Quando você confia no Senhor, o Senhor consegue dirigir o coração do rei. Veja aqui o versículo 1 de volta. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. O Senhor consegue controlar o coração das pessoas. Ele toca no coração do juiz, no coração do sócio, no coração do seu marido, da sua esposa. Às vezes, dentro do casamento, tem aquela situação que você depende do marido.
depende da esposa tomar uma decisão, uma mudança de rota para um projeto poder dar certo ali no casamento. Às vezes, a educação dos filhos. Você quer falar uma coisa, mas o seu marido ou a sua esposa pensa diferente. Mas o coração do rei, o coração da pessoa é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Quando você confia no Senhor, você coloca a situação em oração, Deus pode mover o coração e convencer a pessoa a respeito do caminho melhor, do caminho certo. Deus pode abrir a visão daquela pessoa para que ela veja que o que você quer fazer está correto. Mas às vezes, às vezes, nós estamos errados na nossa visão. Mas quando nós confiamos no Senhor e olhamos pelo caminho do Senhor, Ele mostra a verdadeira justiça. E o 27, os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Em outras palavras, quem faz a justiça não gosta de quem anda com a desonestidade. Quem é ímpio detesta os íntegros. A luz não anda com as trevas não andam com a luz. Essa é a meditação de Provérbios 29, um texto que fala para que nós aceitemos a correção, que nós lutemos pela justiça, que nós venhamos escolher melhor os nossos candidatos, para que o nosso povo seja governado pela justiça, que nós venhamos buscar sabedoria e fugir da prostituição, essas conversas de se envolver com muitas pessoas que o mundo moderno tem trazido, só trazem perda de tempo, a pessoa gasta grande parte das suas riquezas, do seu dinheiro com isso. Também fala sobre corrigir os nossos filhos, não oprimir os pobres. Fala sobre a importância da revelação divina, de lermos a Bíblia para saber a vontade de Deus, de não ficarmos apenas no conhecimento da revelação, que meras palavras não corrigem o escravo, mas precisamos sair da escravidão dos vícios e colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, de sermos humildes, porque o arrogante, o orgulhoso, ele não vê os seus erros e as suas falhas, de cuidar com quem nos envolvemos, porque se formos cúmplices do ladrão, estamos odiando a nós mesmos, e devemos confiar mais em Deus do que nos homens e mais em Deus do que nos governantes, porque é no final de tudo de Deus que vem a justiça, e Ele consegue controlar e convencer as pessoas dos seus erros e dos seus pecados. Agora eu quero fazer um convite para você que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia fala no livro de Romanos, no capítulo 10, veja aqui na tela, Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 10. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A justiça de Deus é que nós somos pecadores e não poderíamos chegar até Ele. Deus pensou como fazer para que as pessoas recebam o perdão dos pecados. Então Ele enviou o seu Filho, Jesus, que não pecou, venceu o pecado estando nessa vida como nós, e Ele sacrificou a própria vida. Ele morreu na cruz de maneira injusta. E aí Deus estabeleceu uma justiça. Todos os que crerem no Filho dele como Filho de Deus e que Deus ressuscitou ele para nos perdoar dos pecados, será justificado pelo sacrifício de Jesus. Então, se você recebe a Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados e se torna filho de Deus, filha de Deus. E quando você se torna filho, filha de Deus, dá dois presentes. Você recebe o Espírito Santo
ele passa a morar em você e ele registra o seu nome no livro da vida, que é o livro do céu. Então, quando você parte dessa vida, o seu nome está registrado no livro da vida e você entra para o céu porque o seu nome está escrito lá. Então, faça essa oração comigo para que você receba Jesus. Creia que Jesus é o Filho de Deus, que Deus ressuscitou ele dentre os mortos. E agora faça essa oração em que você vai confessar com a sua boca que você recebe a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E você vai receber todas essas bênçãos. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa agora todos os meus pecados, me dá o teu Espírito Santo para morar em mim até o fim dessa vida e registra o meu nome no céu, no livro da vida para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, você reconheceu que Jesus é o seu Senhor. Então ele agora lidera a sua vida. Você disse que ele é o seu Salvador. Você reconheceu que precisa ser salvo dos seus pecados. E como você aceitou Jesus, você recebeu o perdão dos seus pecados. Agora você pediu para ter o Espírito Santo. O Espírito Santo já entrou em você. Quando você pediu, ele já entrou em você. O que ele faz? Coloca um aperto no seu coração e no seu peito quando você estiver fazendo coisas erradas. Ele dá paz quando você estiver orando e falando com Deus. Ele fala com você através de sonhos, mostrando os caminhos que ele quer que você siga, e ele também fala com você pela leitura da palavra. Nós lemos Provérbios 29 hoje, e você viu ali quantas coisas a palavra traz a revelação da vontade de Deus, a revelação do que devemos fazer. E ele também fala com você usando profetas. Profetas são pessoas como eu e você que recebem um dom de Deus de entregar os recados de Deus para outras pessoas. Elas não conhecem essas pessoas, mas Deus faz isso, mostra a vida das outras pessoas para que elas entreguem os recados e dessa forma as pessoas recebam um sinal de que verdadeiramente é Deus que está falando com elas. Então Deus às vezes coloca um profeta no seu caminho. Pode ser no ônibus, pode ser no trânsito, pode ser numa igreja. De repente a pessoa aparece e fala: Deus, eu não conheço você, mas Deus conhece você. Você está orando e pedindo por isso e isso. E Deus manda dizer a você que a resposta é essa. Essa é uma forma também que Deus pode falar com você, usando profetas. Tome cuidado com os falsos profetas. Existem falsos profetas. Aquelas pessoas que às vezes estão dentro da igreja, sabem da sua situação e inventam mentiras para que você caia e tropece. Compartilhando aqui uma história, uma jovem pediu para que a amiga dela inventasse uma profecia para um jovem com quem ela queria se casar. Então aquela jovem amiga foi até o jovem e disse: Deus está dizendo que aquela pessoa é sua esposa. Aquele jovem não caiu, porque ele também tinha comunhão com Deus, e ele foi buscar a Deus em 3 dias de oração e jejum em um retiro, e o Espírito Santo falou com ele. O Espírito Santo também pode falar com você mesmo, dizendo no seu coração: isso não é verdade, isso não fui eu que falei. Então Deus, ele também fala com você. Quando um profeta entregar alguma coisa para você, avalie se verdadeiramente veio de Deus. Se você estava pedindo aquilo, se a pessoa não conhecia você, se não tinha nunca como a pessoa saber, e ela falou com precisão, com exatidão as coisas, então você pode ver ali um sinal de Deus. Deus conhece tudo. Quando um profeta entrega um recado de Deus, ele traz detalhes que mostram que ele está falando a respeito da sua situação específica. Não são coisas genéricas. São coisas bem específicas, porque Deus, quando ele usa um profeta, Deus é Deus. Ele sabe o que você está precisando, o que você está pedindo, o que você pediu.
Agora procure uma igreja que prega que só Jesus deve ouvir as suas orações. Se você não faz parte de nenhuma igreja, procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue isso. E siga dentro da igreja. Por que ir na igreja? Você pode estar pensando agora. As igrejas são tão ruins. Em igrejas, as pessoas são pessoas como eu e você. Todos têm os seus pecados. Você não vai encontrar nenhuma igreja perfeita. Todas as igrejas vão existir pessoas que cometem pecados. Mas você não está lá por causa das pessoas, você está lá por causa de Deus. E você está lá para crescer na comunhão, no relacionamento com as pessoas. As pessoas que erram precisam ser perdoadas. Deus as perdoa quando elas se arrependem. Assim como Deus também perdoa nós quando nós erramos. Então, entenda que a igreja é um lugar de crescimento, onde nós crescemos no relacionamento de uns com os outros. Falando sobre isso, Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Veja o que fala aqui. Que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. No relacionamento na igreja, as pessoas, elas vão se afiando. E entre erros e acertos, nós vamos crescendo e melhorando. A igreja é um lugar de comunhão, um lugar de crescimento, não um lugar de perfeição. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém.